Só vou conferir se está ok lá. Acho que a internet, ela trava trava um pouco, né? Mas estamos ao vivo. Boa noite a todas e todos. Mais uma vez estamos com a live da Prof. Márcia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer, mais uma vez, poder estar conversando com pessoas sobre várias temáticas. Hoje nós temos uma pessoa muito ligada à parte da economia e do meio ambiente, na verdade, que é esse o nosso assunto principal. Então, eu quero apresentar para vocês hoje o nosso convidado da live da Prof. Márcia de hoje, que é o professor José Martins dos Santos. O professor José Martins dos Santos é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, professor de magistério superior, ele é economista, doutor em economia do meio ambiente. Então, queremos dar boas-vindas ao professor José, desde já agradecer a disponibilidade dele de estar participando da nossa live, e vou, no primeiro momento, então, lhe dar boa noite, professor José. Seja bem-vindo. Boa noite. A gente poder fazer esta live e debater esse tema fundamental, que é a relação da economia com o meio ambiente. Lhe parabenizo. Acho que caiu, professor José. E cada vez mais para que a sociedade possa informações. Está conseguindo me ouvir bem, professor? Ela faz alguma... Você me vê bem, professor, agora? Me ouve? Sim, lhe vejo bem agora e lhe ouço. Antes não estava conseguindo. Não, mas é assim mesmo, né? Você Nessas não me... questões... Ela está travando, professora. Ela trava às vezes, né? Eu vou ver se consigo melhorar aqui um pouquinho e vamos tentando, tá? Talvez... professora, só um pouquinho aqui, um minutinho. Certo, fique à vontade. Eu acho que é a tua internet. Vou falar, não tá no computador. Não, vai na sala, amor. Não, essa aqui. Eu acho que na sala é melhor. Logo voltamos com o professor, tá, pessoal? Um pouquinho de paciência, a gente está organizando ainda aqui a internet, mas a internet ultimamente tem feito isso, tá? Vocês viram que na última live eu fiquei fora do ar por 2 vezes, depois tive que voltar. Ela oscila. Ela oscila, né? Eu estou aqui perto, poderia acessar uma outra internet que eu tenho na minha sala, mas aí... Mas eu acho que agora estabilizou. Acho que agora estabilizou. Implicaria desligar o computador, entrar de novo, acho que demora mais. É verdade, é verdade. Mas vamos seguir assim mesmo, tá? Se a gente sabe que é muito difícil, a gente tenta de novo, não tem problema. Tá legal. Essas questões da internet é bem isso, né? Às vezes a gente está preparado para iniciar tal horário e às vezes não dá certo, às vezes demora um pouquinho. A gente está tendo que se adaptar, né? Eu acho que é isso que todos nós estamos vivendo, né? Nessa pandemia, cada vez mais é tentar nos adaptar. Mas agora eu acho que funcionou. Legal. Então, professor, é um prazer ter o senhor aqui. Fique bem à vontade para fazer as suas colocações. Peço para o pessoal que está nos assistindo também, se quiserem fazer comentários aqui na live, podem fazer. Perguntas para o professor. Depois, no final, a gente vai estar repassando isso para ele
e também debatendo alguns assuntos que vocês acharem mais importantes. Tá certo, professor José? Pode ser assim? Ok, pode ser, professor. Então, agradeço o convite, professora, e também a todos que nos ouvem, que estão nos assistindo, enfim, nesse momento aqui. Lhe parabenizar pela coragem de fazer a abordagem dessa temática. Eu acho que a política precisa se aproximar da economia e do meio ambiente. A gente tem muitos políticos, né, em geral, muito distante dessas temáticas, e acho que a sua iniciativa pode motivar, né, a sociedade a tomar decisões mais conscientes, tomar decisões que, de fato, né, represente os anseios e os interesses da sociedade, sobretudo em relação a essa temática que envolve a economia, que envolve o meio ambiente. Então, parabéns e agradeço aqui pelo convite para a gente poder dialogar nesse período aqui e também agradecer aí os participantes. Fiquem bem à vontade, eu vou ficar recebendo aí as suas questões, né, que podem ser efetuadas aí pelos participantes. A minha ideia aqui é fazer, de fato, uma conversa rápida, né, como nós conversamos. Essa temática é bastante complexa, envolve a economia, envolve a sociedade, envolve o meio ambiente, e eu vou tentar aqui ser o mais breve, o mais simples possível, mas sem perder a profundidade e a questão, né, que envolve essas temáticas, né, ser simples, mas não simplista. Ótimo. Ok, professora, então posso iniciar, se a professora quiser fazer alguma... Pode sim, pode iniciar, professor. Tá legal. Então, a primeira questão, então, que eu gostaria de dialogar aqui com vocês, é que a gente possa aqui compreender os fundamentos do que eu chamo da crise ambiental. Nós vivemos uma crise ambiental, é notório que nós vivemos uma crise ambiental. E essa crise ambiental, ela se expressa em diversas questões, né? Em diversos indicadores, em diversos fenômenos, né? Um dos conhecidos, desses mais conhecidos deste fenômeno, porém ainda pouco compreendido, é o aquecimento global, né? O aquecimento global, ele é proveniente de uma série de emissões, né, de gases de efeito estufa. Portanto, nós temos um estoque de emissões para além da capacidade da atmosfera, enfim, reter esses gases, né, e, portanto, isso gera um aquecimento global. E esse aquecimento global, portanto, ele vai interferir num conjunto de relações ambientais, sobretudo no que a gente chama do principal impacto, que seria a mudança climática. E a mudança climática tem a ver com uma série de outros fenômenos, né, que envolve a sociedade, que envolve a economia e que envolve a produção. Então, eu diria que esse é uma questão fundamental para a gente compreender que vivemos uma crise ambiental. E essa crise ambiental, além dos aspectos relacionados a emissões de gases de efeito estufa provocadores, né, portanto, do aquecimento global e, como consequência, a mudança climática e todos os seus encadeamentos, nós também vivemos uma crise de poluição. Então, nós temos os mares poluídos, nós temos nossos rios poluídos, nós temos o lixo de produção, nós temos o lixo de consumo, nós temos, vamos dizer assim, o colapso da biodiversidade terrestre, nós temos o colapso da biodiversidade aquática, nós vivemos um período já de centenas de milhares de extinção de espécies, né? E tudo isso nos afeta e nos afetará, tende a nos afetar profundamente, não só no presente, como no futuro. Então, é importante destacar esses aspectos, porque eles estão relacionados com o que nós chamamos do modelo de produção. Então, nós temos um modelo de produção, isso eu considero, esse fundamento, eu considero importante a gente compreender, para que a gente possa, à medida em que compreender
buscar soluções, buscar alternativas, mas que a gente consiga efetivamente entender essa complexidade. Então, o resultado desse, digamos, crise ambiental, nada mais vamos dizer assim, que a crise ambiental ela é produzida pelo nosso sistema de produção, ela é produzida pelo sistema econômico. Então, nós temos uma função de produção que combina, de alguma forma, capital, trabalho, tecnologia e recursos naturais para gerar riqueza, para gerar bem-estar, para gerar consumo, né? E isso é mensurado quando vocês, por exemplo, veem, né, na mídia em geral, os indicadores de crescimento econômico, os indicadores do PIB, por exemplo, o Produto Interno Bruto, a riqueza gerada, né, no país, e que a economia deve crescer, porque supostamente quando a economia está crescendo, a sociedade se beneficiaria. Entretanto, isso é apenas uma suposição, isso é uma hipótese, porque não necessariamente quando a economia está crescendo, a sociedade melhora as suas condições de vida, melhora as suas condições de bem-estar e melhora as suas condições de existência. E a renda é melhor distribuída. Isso não acontece de uma forma automática, portanto, não basta crescer, é preciso que a gente busque, né, equilibrar um modelo de desenvolvimento que permita não só afetar de uma forma menos intensa o meio ambiente, por um lado, e por outro, melhor distribuir essa riqueza para que o conjunto da sociedade se beneficie, digamos assim, dessa riqueza produzida dentro dessa combinação capital, trabalho, tecnologia e recursos naturais. O que ocorre é que, ao fazer essa combinação desse conjunto de variáveis, né, são as variáveis determinantes do modelo de crescimento econômico, ao produzir isso de uma forma, ao produzir, por exemplo, a riqueza ou o PIB, dentro desta ótica, sem equilíbrio, ou sem se preocupar com a sociedade ou com o meio ambiente, ou sob o ponto de vista dos agentes econômicos de muitos governos, de apenas se preocupar com a maximização do lucro do grande capital, esta lógica é que produz duas grandes crises fundamentais, que é a crise ambiental e a crise social. Então, a crise social, a gente também pode verificar isso no âmbito dos indicadores, né? Ou seja, esta riqueza produzida, ela é concentrada essencialmente, né, nas mãos de poucas pessoas, nas mãos de alguns setores, né? E à medida que esta riqueza ela é concentrada, ela, por outro lado, ela tem como consequência a exclusão. E a exclusão também gera mais pobreza e, por outro lado, vai gerar mais degradação ambiental. Portanto, o próprio processo de produção, a própria geração de riqueza, o próprio modelo, ou a combinação desse conjunto de variáveis que gera a riqueza que todos almejam, é o mesmo processo que gera, portanto, as duas crises fundamentais da sociedade, que é o meio ambiente e que é a crise ambiental. Portanto, nós temos que buscar compreender esses dois fenômenos intrínsecos ao nosso modelo de produção. E, mais concretamente, sob o ponto de vista da crise ambiental, há dois fundamentos, há duas grandes questões que são geradoras desta crise e que está dentro do pensamento, digamos assim, econômico dos nossos modelos de produção. O primeiro diz respeito ao fato de que a compreensão desse modelo de produção é que a natureza ela pode fornecer infinitamente recursos naturais ao sistema econômico, ou seja, os recursos naturais ou a natureza é vista como uma variável abundante e infinita no tempo, ou seja, em nenhum momento no tempo haveria, supostamente, a escassez de recursos naturais. Ou seja, nós operamos um sistema econômico com essa concepção, com esta visão.
e que é uma visão completamente equivocada. A natureza tem limites e ela não pode fornecer abundantemente os bens naturais para gerar a riqueza que nós precisamos, e, ao mesmo tempo, ela carece de um tempo de recomposição. E, ao mesmo tempo, ela não consegue cumprir essa suposta fundamento, né, em grande parte dos modelos de crescimento econômico, que impõe à natureza esta função que ela não pode cumprir. Então, e disso sim se estrutura a crise ambiental e todas as suas consequências, como eu já mencionei, em relação aos indicadores ambientais, né? Mas o outro problema do modelo econômico que nós podemos estar aqui dialogando é o nível de poluição. Então, por um lado, o sistema entende que a natureza pode fornecer recursos ambientais, recursos naturais e bens ambientais ao sistema econômico para transformar isso em riqueza, de um lado, e, ao mesmo tempo, essa riqueza produzida gera, na mesma proporção, uma quantidade de lixo, que é retomada, que é devolvida para a natureza. Ou seja, nós temos então, nós temos duas grandes lições a aprender da Revolução Industrial, que é justamente esses dois processos. A natureza não pode fornecer infinitamente recursos naturais ao sistema econômico para gerar riqueza, e também não pode, na mesma proporção dessa riqueza gerada, aceitar ou reconverter o lixo devolvido para a natureza. Então, essas duas questões são fundamentais para a gente compreender do que estamos falando, quando estamos nos referindo às questões ambientais. Portanto, esse fundamento, esse pensamento, eu considero determinante, porque é preciso mudar esta concepção. Qualquer possibilidade de nós buscarmos um equilíbrio, seja no âmbito social, seja no âmbito ambiental, é preciso rever concretamente esses dois posicionamentos, né, de que a natureza é fornecedora infinitamente de recursos ambientais e ela é também receptora de resíduos. Os dois pressupostos que os pressupostos que guiam a economia, que guiam o nosso modelo econômico, esses dois pressupostos estão equivocados. Então, é preciso que a sociedade tenha, de alguma forma, algum nível de compreensão disso, algum nível de tomada de consciência e algum nível de participação intensa nas tomadas de decisões para onde vai o rumo da economia, para que essa relação possa, de alguma forma, ser equilibrada. Então, essa é a minha primeira abordagem que eu gostaria de estar aqui, enfim, enfatizando, e que merece uma compreensão mais profunda e não simplesmente questões simplistas, né, como a gente ouve muitas vezes em debates, em discussões de que resolveremos o problema ambiental com questões paliativas, com questões, com algumas medidas simplistas que pouco afeta a dinâmica efetiva do sistema de produção, que é o principal causador da crise ambiental. Aí dentro disso, então, Márcia, eu considero que a gente reproduz na sociedade, enfim, a partir aí da grande mídia, do grande capital, nós reproduzimos de alguma forma, eu me refiro a nós, porque eu acredito que todos nós estamos dentro do modelo de produção, nós trabalhamos, nós consumimos, nós geramos
riqueza, nós pegamos essa riqueza, nós gastamos, existe um fluxo de produção e de consumo, no qual a sociedade como um todo está envolvida. Portanto, isso me permite dizer, todos nós estamos, de alguma forma, dentro do modelo, afetando menos ou mais o meio ambiente, né? Essa afetação ambiental, obviamente, ela existe uma relação também entre as grandes rendas e as menores rendas, né? Quando a renda cresce, portanto, as altas rendas têm um papel fundamental no sentido de afetar mais proporcionalmente o meio ambiente do que as menores rendas. Mas, de alguma forma, todos nós participamos do fluxo de produção e consumo. E esta questão nos coloca, me parece, diante de uma grande crise de paradigma. E essa grande crise de paradigma é justamente para onde vamos, para onde vai a sociedade. Quais os fatores determinantes que implicariam nesta possibilidade de equilíbrio? Então, aí existe duas questões fundamentais para que a gente possa compreender essa dinâmica, né? A primeira proposição é que nós deveríamos, portanto, trilhar ou caminhar, buscar possibilidades de promover um modelo de desenvolvimento sustentável. Então, como sair dessa crise ambiental, ou desta crise de paradigma? Um paradigma seria nós buscarmos o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é algo também ainda em construção e ainda também em grande expectativa de elaboração, né? Porque ele envolve a questão social, né? Ele envolve os aspectos da justiça social, ele envolve as questões relacionadas ao equilíbrio ambiental, e ele envolve também as questões relacionadas a econômicas, né? Ou seja, a questão da viabilidade econômica. Então, o modelo deve ser ecologicamente sustentável, ele deve ser socialmente justo e ele deve ser economicamente viável. Então, como os agentes, em geral, negam os aspectos de justiça social e os aspectos relacionados a equilíbrio ambiental, prevalece na sociedade um modelo simplesmente economicamente viável. E o modelo economicamente viável é a busca incessante da maximização da taxa de lucro a qualquer custo. Então, ao invés dos agentes econômicos trilharem por um caminho, eu falo agentes econômicos, né, a sociedade e os governos interagirem no sentido de buscar este equilíbrio, os próprios governos e os próprios representantes do grande capital começam a impor questões que não levam a nenhum equilíbrio ambiental, e pelo contrário, e nem social, e leva à nossa crise de paradigma, que eu chamo das 6 grandes ilusões cognitiva que nos fazem o tempo inteiro reproduzir na sociedade. E essas grandes ilusões, elas são, de alguma forma, impeditivas de mudanças dessa trajetória, de ver a economia produzindo esta relação direta com a sociedade de uma forma desequilibrada e sem pensar nas consequências de longo prazo, sobretudo no que se refere às gerações futuras. Então, a primeira grande, digamos, ilusão que nós temos e que a sociedade, de alguma forma, ela reproduz, é a expectativa de que os governos nos salvarão, de que o Estado e os governos nos salvarão ou gerarão algum equilíbrio nesta relação, tanto no aspecto social quanto no aspecto ambiental. E a verdade é que,
sim, os governos podem nos salvar, o Estado pode nos salvar, mas devemos nos perguntar, qual Estado e qual governo deve nos salvar? Que tipo de governo, que tipo de Estado nós precisamos para que gere este equilíbrio? Portanto, há aí uma questão fundamentalmente política. E um Estado que efetivamente possa gerar este equilíbrio não é o Estado liberal, não é o Estado ultraliberal, como muitas vezes a sociedade tende a crer. Porque há uma relação completamente inversa entre o que deveria ser a perspectiva ou a efetiva busca e alcance do bem-estar social e o Estado liberal. Portanto, é inversamente proporcional. Quanto mais nós avançamos para um Estado ultraliberal, em que prioriza o mercado, em que prioriza as corporações, em que não há mais muita diferença entre o que vem a ser os interesses do Estado e os interesses das corporações e o interesse da sociedade, governos que efetivamente defendem e estão a serviço do grande capital e das grandes corporações em detrimento da sociedade, quanto mais a gente adentra para esta concepção de Estado e de governo, nós nos distanciamos profundamente dessa possibilidade de equilíbrio. Portanto, é fundamental que a gente tire essa ilusão ou nos desvencilhe dessa ilusão de que é qualquer Estado, de que é qualquer governo que nos levarão ao equilíbrio, que, como os outros autores indicam, nos salvarão, né? Se é possível que a gente tenha essa visão salvacionista. Então, é preciso que a sociedade se desvencilhe completamente desta ilusão. Não é qualquer Estado, não é qualquer governo, é um governo efetivamente que retome o seu papel de mediador da dinâmica conflituosa da sociedade. É um governo que efetivamente priorize o aspecto da gestão pública voltada para o povo, voltada para a sociedade. É verdade que, de alguma forma, ele não vai negligenciar as questões econômicas, mas esses agentes econômicos, de alguma forma, devem ser sinalizados para que eles possam efetivamente produzirem em um processo de transição para um modelo sustentável, em que no futuro a gente possa sim ter esse equilíbrio, tanto social, no sentido da distribuição desta riqueza mais justa, por um lado, e por outro, o aspecto ambiental preservado e equilibrado. Então, essa é uma questão fundamental que eu considero estratégica para a gente pensar esse futuro, né, em que envolve, sim, a sociedade, Estado, governo, e envolve a economia. E destacando, os Estados que efetivamente sustentam o mercado como o principal ente capaz de fazer esse equilíbrio, estão todos equivocados, estão errados e fracassarão. E, infelizmente, se isso ocorrer, a tendência é alta de que isso ocorra, a sociedade também vai fracassar no sentido de encontrar uma perspectiva mais equilibrada para estas relações. O outro aspecto que eu considero fundamental, a segunda grande ilusão, que ao invés de nós buscarmos essa justiça ambiental e ao invés de nós buscarmos este equilíbrio ambiental, nós vemos muito presente na sociedade um debate muito forte entre a produção de riqueza e o bem-estar humano. A sociedade acredita que quando a riqueza está aumentando, ela vai se beneficiar. Mas isso não é necessariamente verdade. Então, essa ilusão precisa também ser tirada da sociedade. Essa ilusão precisa ser trabalhada de uma forma cognitiva,
de uma forma educativa, e a educação ambiental me parece que cumpre um papel estratégico, a educação deve cumprir um papel estratégico no sentido de fazer esse diálogo com a sociedade. Porque quando a riqueza está crescendo, e, portanto, nós aceitamos destruir o meio ambiente, porque é difícil discutir meio ambiente, minha querida Márcia, porque a sociedade acredita que a produção da riqueza é o aspecto central e principal, e ela aceita destruir a natureza, ela aceita poluir, ela mesma se propõe a poluir a natureza com um comportamento completamente deseducado no sentido do consumo. Há um incentivo ao consumismo desenfreado, há um incentivo à produção, há um incentivo à poluição, e a sociedade aceita esses pressupostos, reproduz de alguma forma esses pressupostos, porque ela acredita que à medida que a riqueza vai aumentar, ela vai se beneficiar desta riqueza. E essa é a grande ilusão. Ela não se beneficia desta riqueza, porque esta riqueza ela é concentrada nas mãos de alguns setores da sociedade. E enquanto a riqueza está crescendo, nossos níveis de qualidade social, nossos indicadores sociais, nossos indicadores de políticas públicas, nossos indicadores que produzem efetivamente uma relação com o bem-estar humano, caem para cada vez que essa riqueza aumenta e para cada vez que o meio ambiente é destruído. Então, nós vivemos esta crise cognitiva, né, de aceitar a produção da riqueza e ser complacente com a destruição da natureza, porque supostamente nós nos beneficiaríamos desta riqueza. Então, essa é uma segunda grande ilusão que é preciso a gente se libertar. A terceira, vamos dizer assim, grande ilusão, que de alguma forma a sociedade em geral, os governos e os políticos, e em especial os setores produtivos, tentam nos impor, e a mídia de alguma forma contribui para isto, é que há um paradoxo entre perdas e ganhos. Ou seja, os setores econômicos entendem que investir em meio ambiente, investir em preservação, investir em produção limpa, investir em tecnologias que poupem recursos naturais, investir em tecnologias que reduzam o nível de poluição, seja a poluição das águas, seja a poluição no nível das emissões de gases de efeito estufa, isso é um custo irreparável. Ou seja, eles não conseguem entender de que à medida em que este investimento é feito, à medida em que a preservação ambiental é feita, é efetuada, toda a sociedade, inclusive a economia, é a maior beneficiária. Nós temos estudos mostrando que a taxa de lucro só pode ser aumentada à medida em que a preservação ambiental ocorrer. Portanto, é uma ilusão dos agentes econômicos e, em geral, dos governos, de que investir em preservação é perder recursos, é um custo irreparável e que não deve ser incentivada. Pelo contrário, nós temos que tirar esta ilusão, nós precisamos trabalhar com a sociedade esse conjunto de questões, né? Mas, de alguma forma, né, que a sociedade entenda que é fundamental comportamentos e alocação de recursos, tanto privados quanto públicos, especialmente recursos públicos, para engendrar alocar recursos para alavancar um processo de preservação ambiental, porque no médio e no longo prazo, todos nós ganharemos, em especial os agentes econômicos, mas a ilusão é que eu não devo investir em meio ambiente porque isso não dá retorno. Portanto, esta é uma questão também né, colocada aqui para a gente entender esta complexidade que envolve o meio ambiente.
A outra questão, digamos, a quarta ilusão, Prof. Márcia e quem nos assiste, quem está nos ouvindo, é a nossa habituação com as questões, a um comportamento adaptativo, ou seja, o nosso comportamento, de modo geral, ele compreende que não haveria consequência das nossas ações, né? Então, quanto mais a sociedade, é uma questão importante essa, ainda que merecedora de muitos estudos, né? Merecedora de compreensão, porque nós aprendemos, nós entendemos que quanto mais ocorrer o nível de educação social, quanto mais ocorrer o nível de informação da sociedade com relação aos riscos e a percepção do perigo que a sociedade, que todos nós, de alguma forma, estamos correndo ao reproduzir esse sistema, ao reproduzir este modelo, a nossa expectativa é de que haveria, de alguma forma, algum comportamento reativo, no sentido de concretamente apontar comportamentos diferenciados e escolher uma gestão de uma política de Estado, escolher políticos efetivamente comprometidos com este caminho, com esta trajetória de sustentabilidade. Então, o que a gente entende, aprendeu, é que quanto mais houver esse nível de informação, esse nível de conhecimento e de estudo dos riscos que estamos correndo, a sociedade, de alguma forma, adentraria para alguma perspectiva de mudança. E, infelizmente, o que a gente não está vendo isso ocorrer, a gente não está observando esta relação. O que a gente está observando é uma certa adaptabilidade, ou seja, uma certa habituação da sociedade às questões gravíssimas, como, por exemplo, o que vemos na Amazônia, né, a destruição ocorrendo aos nossos olhos, né, incêndios criminosos, né, nós já estamos, hoje, pelos dados do INPE, com aproximadamente 222, me parece, mil focos de incêndios. O Brasil inteiro está incendiando. E a sociedade não se move, nós não se movemos, nós nos adaptamos a essas tragédias. Nós temos o caso de Brumadinho, que foi talvez uma das maiores tragédias ambientais, e Mariana, não aprendemos com Mariana, ocorreu Brumadinho e todas as questões relacionadas ao fato de nenhuma punição aos responsáveis, de nenhum reparo ambiental, de nenhum reparo às perdas, vidas inclusive, que foram ceifadas inocentemente. Nós nos adaptamos a essas tragédias todas. E o nível de informação que supostamente alcançamos não permite oferir alguma mudança. Portanto, precisamos refletir sobre por que não reagimos, por que a sociedade não reage, por que aceitamos este nível de tragédia ambiental e por que aceitamos governos comprometidos com esta tragédia ambiental, por que não escolhemos governos comprometidos com a sustentabilidade, que é o fundamento que rege a sociedade para o futuro. Então, precisamos refletir, Prof. Márcia, sobre isso e buscar a possibilidade de fazer esse diálogo com a sociedade. Portanto, e uma possibilidade como, portanto, nos desabituar desse comportamento trágico, como nos desabituar, como nos indignar com as tragédias e reagir no sentido de produzir mudanças. Então, é uma questão fundamental. A quinta ilusão é justamente essa dissociação entre
causas estruturais e fatos pontuais. A crise ambiental não decorre de eventos pontuais. A crise ambiental, ela é decorrente de causas estruturais. Portanto, se a gente não alterar o modelo de produção, nós não alteraremos os fenômenos. E, portanto, há aí, sim, intrínseca uma questão política fundamental. Portanto, reconhecer essa questão é uma condição objetiva para que a gente possa alcançar algum equilíbrio. Mas como, portanto, dialogar com a sociedade no sentido de que os fenômenos que vivemos hoje ambientais não são pontuais, são estruturais, são gerados dentro do próprio sistema. E, infelizmente, o que a gente está observando é que quanto mais a sociedade avança, parece que essas ilusões, né, a impressão que se tem por observação, é que essas ilusões elas vão se consolidando nas nossas mentes e nós vamos nos adaptando a essas tragédias. E as preocupações, por exemplo, relacionadas à água potável, relacionadas à água, nós já temos hoje aproximadamente 1 bilhão de pessoas sem acesso à água. E a água será um grande problema. Nós já temos estudos mostrando hoje, Prof. Márcia, que as questões relacionadas à água terá mais os conflitos relacionados à água serão maiores do que, por exemplo, os conflitos relacionados com questões agrárias, com terra, por exemplo, que ainda assume o ranking dos conflitos sociais no âmbito global, né, e especialmente no Brasil. Mas, em breve, nós assistiremos grandes conflitos, grandes questões relacionadas à água, porque a questão da água, ela é um aspecto determinante para a nossa vida, isso é muito óbvio. Porém, esta percepção de preservar essa percepção de melhorar os nossos níveis, os nossos reservatórios, melhorar os nossos mananciais, despoluir nossos mananciais, quer dizer, proteger nossos mananciais, essas questões me parece que ainda não são, elas perdem no âmbito da sociedade sentido, ou seja, proteger os lagos, proteger os rios, proteger o ar, proteger nossas florestas, repito, questões relacionadas às mudanças climáticas, ou seja, cada vez mais essas questões, elas perdem sentido, de alguma forma, no comportamento da sociedade. E por que isso ocorre? Porque me parece que há uma questão fundamental aí, né, de dissociar concretamente esses fenômenos de causas estruturais, engendrando na sociedade um pensamento de que esses fenômenos são pontuais, como, por exemplo, os negacionistas e as fake news em geral, que contribuem, né, para que essa tomada de consciência não ocorra. Portanto, é uma questão, é uma quinta ilusão que precisamos buscar superar. E dentro desse aspecto, nós também temos questões relacionadas, vamos dizer assim, às questões aqui de Erechim. Uhum. Prof. Márcia, eu gostaria de consultar se eu sigo, se
as pessoas querem... Eu fecho esse bloco. Se eu fecho esse bloco, depois eu abro para a gente dialogar. Tem vários comentários. Sabe? Muito. Eu fecho e depois a gente continua, pode ser? Ou a prof prefere que a gente já... O pessoal está colocando, tá? Desculpa, eu não ouvi. Mais uns 15 minutinhos, eu acho. Tá bom, ok. Então eu vou seguir aqui. Vamos lá. Então, eu falava das questões agora aqui em Erechim também, né? Isso. Então, olha só. Nós temos aqui em Erechim uma questão fundamental relacionada a como promover esse diálogo com a sociedade. Exato. Então, olha só, nós temos um nível de insustentabilidade de recursos naturais e de preservação da biodiversidade enorme. Nossas políticas ambientais, de alguma forma, são muito frágeis, no sentido de fazer a regulação efetiva do nível de poluição e como melhorar o nível de tecnologia e de investimento para preservar os recursos naturais. Nós temos um nível, por exemplo, de destinação das embalagens de agrotóxicos praticamente descartadas e produzindo poluição, produzindo impactos, né, no meio ambiente e na natureza. O nosso tratamento e destinação, por exemplo, dos dejetos da avicultura e da suinocultura, ainda são questões bastante problemáticas em nossa região e em nosso município. Nós temos o problema de preservação das matas ciliares, por exemplo, né? Nós temos a questão da preservação das áreas verdes, nós temos a questão, vamos dizer assim, ligada ao horto florestal, à bacia hidrográfica. Enfim, nós temos uma matriz, de alguma forma, agrícola, extremamente poluidora na nossa região. Portanto, como que a sociedade se movimenta, como que a política, Prof. Márcia, se movimenta para evitar o colapso ambiental, para evitar que no futuro a gente tenha graves problemas. Nós já temos graves problemas com água hoje, e isso vai tender a se intensificar se as políticas em geral não atentarem, né, para um nível de preservação, para um nível de captação, por exemplo. Até hoje nós não avançamos essas questões, as questões ambientais aqui no município de Erechim, são questões de menos valor, né? As questões relacionadas à preservação, as questões relacionadas à captação de água, por exemplo, são questões bastante ainda incipientes em nosso município. Nós operamos uma política, operamos uma economia como se a natureza e os recursos naturais não propiciassem nenhuma restrição ao modelo. E isso é uma mentira. Vai propiciar, e já está propiciando, profundas restrições. E a gente não está conseguindo reagir a essas questões todas. Nossos indicadores apontam aqui que nós temos aproximadamente aí um déficit de 25% de água. Então, nossas bacias hidrográficas, vamos dizer assim, de alguma forma estão todas poluídas. Então, nós precisaríamos de elevar um nível de recursos públicos e também privados para que a gente possa elevar a nossa capacidade de oferta de água no município e atender às nossas dinâmicas, seja de consumo, seja de produção, seja de
destinar à preservação da natureza, né, do solo. Então, todos esses aspectos estão relacionados às questões ambientais. E esse movimento me parece que ainda é frágil. A nossa percepção da importância desta questão ambiental, da importância desse movimento, né, que busque, de um lado, um modelo de produção capaz de gerar esse equilíbrio sistêmico, né, de um lado a produção, de um lado a inovação tecnológica e a preservação dos recursos naturais, ou seja, reduzir ao máximo o uso de recursos naturais, para que eles possam efetivamente continuar gerando o nosso bem-estar, gerando nossa expectativa de consumo. E dentro de um aspecto de um consumo equilibrado. Então, esse conjunto de questões me parece, Prof. Márcia, que é fundamental para que a gente possa alterar o nível de relação. Nós, enquanto sociedade, consumidores, todos nós somos, de alguma forma, consumidores, em menor ou em maior grau. Então, nós, consumidores, como equilibrar esse sistema entre nós, consumidores, e a produção, e os agentes produtores, quando, na verdade, nós somos reflexos do modelo de produção que nos incentiva o tempo inteiro ao consumo e à deseducação ambiental. E dentro desse aspecto, eu deixaria aí uma questão para a gente dialogar, que não pode ser calada, e eu não sei por que não houve debates profundos com relação a isso, é o modelo de privatização da água de Erechim, por exemplo, né? Então, infelizmente, via Ministério Público, esse modelo foi travado, até quando eu não sei, mas esse debate ficou nas gavetas. E a questão da água é fundamental para a nossa região, é fundamental para o nosso município, é fundamental para a nossa vida. E a gente não pode permitir, a sociedade não pode permitir que haja a privatização da água, a privatização desse recurso público. E todas, não só a privatização, como as suas implicações todas, né? No sentido de que evitar que a população em geral sofra, né, com a privatização da água. Então nós devemos, esse debate a gente precisa retomar, não está dentro dessa temática do meio ambiente e das relações com a sociedade como toda, e que de alguma forma envolve nossas ilusões cognitivas em relação à economia, em relação ao meio ambiente, e que nós precisamos, de alguma forma, engendrar esse diálogo com a sociedade, no sentido de que ela possa ser o agente principal. Então, me parece, Prof. Márcia, que a questão central, e parabéns aí pela sua iniciativa, parabéns aí pela sua candidatura, e de estar trazendo esse tema, eu posso estar fazendo alguma afirmação aqui não tão correta, mas eu desconheço, eu não vi esse tema, prof, ainda no debate da política de Erechim. Nós temos um modelo danoso de privatização da água de Erechim e que eu não vi nenhum político falar sobre isso. Nenhum político falar sobre essa questão que é tão danosa para a sociedade e que é tão danosa para as famílias. E então, parabéns por tratar dessa temática. Eu sei que ela é complexa, eu sei que essa temática envolve um conjunto de outros interesses, né? Mas o fundamental é que nós precisamos tomar as rédeas
das decisões políticas. Exato. E, nesse aspecto, a sua candidatura, talvez não apenas a sua, mas outras candidaturas, mas parabéns por trazer esse debate à tona. Eu acho que candidaturas como a sua, adentrando na política, poderá nos trazer essa nova perspectiva de um debate equilibrado entre os aspectos ambientais, que envolve o conjunto da sociedade, e que tem impactos na sociedade à medida em que esse mercado vai tomando conta de questões centrais da sociedade, sobretudo no que se refere aos recursos naturais. Ela vai sofrer grandes impactos, já está sofrendo grandes impactos, mas a porta da reação a esse equilíbrio, né, e a escolha de governos comprometidos com as causas ambientais, com as questões ambientais e com as questões sociais, me parece que ainda é um grande desafio. E se sua candidatura está se propondo, né, a fazer esse debate com a sociedade, parabéns, Prof. Márcia, e fico aqui à disposição para a gente dialogar com os ouvintes e as pessoas aí que nos assistiram nesse curto espaço de tempo aqui para tratar dessa temática tão complexa. Obrigado. Bem como o senhor falou, a gente sabe que é uma questão bem ampla, mas eu acho que é preciso isso que a gente está fazendo aqui, começar o diálogo, sabe, com a sociedade. Me parece que é papel do legislativo também a formulação de políticas públicas que visem o desenvolvimento, né, mas que visem esse desenvolvimento sustentável. Eu assinei essa semana uma carta compromisso legislativo do programa Cidades Sustentáveis, que busca realmente fazer isso que o senhor falou, o equilíbrio. Nós não estamos aqui defendendo que a economia não é importante, pelo contrário, a economia é muito importante, né? Só que a gente precisa ter justamente isso que o senhor disse antes, o equilíbrio entre esse meio ambiente, que ele é finito, os nossos recursos são finitos, e aqui em Erechim a gente tem todas essas questões que o senhor colocou, sim. E eu sei que é um ponto difícil de discussão, mas me parece que a gente está disposta a fazer essa discussão com a sociedade, para que a gente coloque, tanto para os nossos estudantes, para os nossos pais, para toda a comunidade em geral, que é um assunto importante para nós agora, no presente, mas também para o futuro, né, para as nossas gerações que vão vir. Essa questão da água é muito importante e precisa ser discutida de uma maneira geral, de uma maneira ampla, enquanto sociedade erechinense, né? Não algumas questões, assim, de gabinete que se resolvem e pronto. Então, me parece, assim, que é algo, eu sei que é uma questão difícil de ser trabalhada, que nem todo mundo defende essa parte do meio ambiente, mas eu estou me propondo, sim, nessa candidatura, e ser eleita também, conseguir, né, conseguir fazer com que as pessoas possam estar discutindo essas questões, que são muito importantes para nós. As pessoas colocaram aqui, quem está nos acompanhando, colocou muita coisa nesse sentido de que é uma bandeira de luta, sim, que é uma questão ambiental, que o poder público esquece de uma maneira geral, mas eu acho assim, ó, que nós somos pequenininhos dentro de um sistema inteiro, da terra toda, né? Mas se nós começarmos a fazer uma mudança dentro da nossa sociedade, dentro aqui da minha casa, dentro do local onde eu trabalho, eu acho que a gente tem condições de fazer muita diferença, sim, na vida das pessoas. E procurar esse desenvolvimento de forma sustentável, para que a gente tenha os recursos naturais para muitos e muitos anos. A questão do saneamento básico, a questão da água, são coisas muito importantes dentro do município e a gente precisa estar sempre conversando, dialogando sobre isso. Nós extrapolamos muito o nosso tempo hoje, mas, assim, eu agradeço de coração, professor José, todas as pessoas aqui dando parabéns, dizendo que foi, assim, muito, muito importante a sua fala, professor José. Agradeço muito, sabe? Eu sei que o senhor teria muito mais coisa para falar ainda. A gente acha que foi bem importante. Foi um prazer poder estar escutando.
E a gente pensa assim, ó, que numa próxima oportunidade, eu acho que é importante retomarmos esse assunto, continuarmos discutindo. A live, ela é sempre meia curta, né, mas já passamos a quase 1 hora de live, né, porque é um assunto importante, sim, e é um assunto grandioso, a gente sabe disso, tá? Mas eu fico, assim, muito agradecida pela sua participação. As pessoas colocaram muito a questão da educação ambiental, que o senhor também colocou. Então, eu acho que temos vários assuntos ali para poder estar trazendo novamente num segundo momento, quem sabe, numa outra oportunidade. A prof. Neuza está colocando aqui que é sempre bom ouvir o professor Martins, e eu concordo totalmente com ela. Parabéns, professor, pelas suas colocações, viu? A gente concorda totalmente com elas. Eu acho que se nós não pararmos para repensar as questões ambientais, a gente está afadado daqui a pouco nem conseguir direitos econômicas, né, se nós não fizermos esse equilíbrio. Certo, professor? Eu agradeço, então, se o senhor quiser dar uma palavra final, fique à vontade. Não estamos escutando. Não estamos escutando o professor mais. Mas fez a gente refletir, realmente, fez a gente refletir. Acho importante, né? Enquanto o professor tenta entrar ali, eu digo para vocês o seguinte, pessoal, agradeço de coração quem acompanhou a live do começo até agora, tá? Muito obrigada por todas as palavras de carinho, de incentivo que vocês têm dado para mim nessa campanha. E também, assim, ó, quem não conseguiu acompanhar toda a live, vocês sabem que ela fica gravada, fica à disposição ali na minha página no Face, tá? Acho que é sempre importante a gente estar acompanhando, estar discutindo, estamos abertos sempre ao diálogo, eu acho que isso que é importante, que faz a nossa sociedade sempre crescer cada vez mais. Conseguiu, professor? Ah, o professor diz que perdeu o som, que não consegue ativar o som dele, tá? Mas mesmo assim, eu vou agradecer mais uma vez o professor, certo? Vamos ver se ele consegue voltar. Quero agradecer aqui a participação da Neide, da Neuza, do Wilson. Wilson, escutando nós lá de Santa Catarina, Wilson. Muito obrigada. A Juliane, a Cleonice, quem mais? O Valdemar, a Marta, a Ângela, a Bianca, o Jean. Agradeço muito a Silvia. Quem mais? Acho que agradeci vários aqui. Alguns eu perco aqui pelo caminho, porque tem bastante comentários, isso é importante para nós, viu, pessoal? É bem importante, que a gente daí tem noção, estamos no caminho certo, não estamos no caminho certo, né? Eu acredito que sim, agradeço, eu que agradeço a oportunidade de poder estar convivendo com vocês esses momentos, viu, Neuza? Muito bom. O professor José diz mais uma vez que perdeu o som dele, então nós vamos encerrar assim, pode ser, professor José? Vamos dar boa noite assim? Pode, né? Uma pena ele não vai poder dizer boa noite para nós. Boa noite, então, pessoal. Tudo de bom para vocês, certo? Fiquem bem, se cuidem, isso aí. Ó, parabéns, parabéns, obrigada, professor. Boa noite. Tchau para todos. Beijo.